Vamos falar agora sobre energia e calor. Considere esse experimento bem aqui. Aqui você tem um recipiente que tem água, está conectado a ele um termômetro, e dentro desse recipiente tem aqui umas pás conectadas a um eixo rotativo e que, conectado a esse eixo, foi enrolado um fio e esse fio amarrado a um peso. Então, quando esse peso cai, tá certo? Nós fazemos esse eixo girar e a pá mexer o líquido. Nesse experimento aqui, nós temos aqui que o peso vai exercer, vai realizar trabalho mecânico sobre esse sistema e vai ser transmitido aqui pela corda para a rotação das pás dentro do líquido. E o que foi observado na prática é que esse trabalho mecânico do peso ele gera um aquecimento do líquido, aumenta a temperatura do líquido. Da mesma forma que você faz se fizer o aquecimento direto do líquido através de uma chama. Nós temos aqui dois mecanismos diferentes gerando o mesmo resultado, que é o aquecimento ao aumento da temperatura do líquido. Só que aqui você deu energia térmica direto através de uma chama. Né? A gente viu que calor ele é a energia transferida entre corpos com temperaturas diferentes. Então nós temos aqui a chama quente transmitindo calor para o líquido que estava mais frio. Então isso aqui permanece. Agora, o que a gente precisa entender é que aqui não tem variação de temperatura. Não tem corpos de diferentes temperaturas transmitindo calor de um lado para o outro. O que nós temos aqui é trabalho mecânico sendo executado sobre o líquido e o líquido aumentando de temperatura. Então, o que nós temos aqui é que a equivalência, né, no resultado final do trabalho mecânico e do calor fornecido ao líquido mostra que trabalho mecânico e calor também são formas de energia. Certo? Trabalho mecânico a gente já conhece, é a própria definição, tá ligado direto à definição de energia. E o calor, aquela entidade que é transmitida entre os corpos que estão a diferentes temperaturas na tentativa de atingir o equilíbrio térmico, também é uma forma de energia, exatamente como é o trabalho mecânico. Mas chama a atenção agora, fica mais claro ainda, que calor e temperatura são grandezas diferentes, porque a gente viu que o calor flui de corpos com temperaturas diferentes na busca pelo equilíbrio térmico. Então, aqui a gente vê qualitativamente a diferença entre calor e a temperatura no sentido macroscópico. E no próximo capítulo a gente vai ver o que é que significa a temperatura em termos do movimento, em termos microscópicos, do movimento dos átomos do corpo. Certo? Mas aqui a gente consegue entender qualitativamente que calor e temperatura são coisas diferentes, né? E o calor é a energia transferida em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. Então, é isso que a gente... calor é um tipo de energia que é transferida. E quando um corpo recebe ou perde calor, né? Que quando ele recebe calor a temperatura aumenta, quando ele perde calor a temperatura diminui. Então a gente tem que definir esse calor cedido ou recebido pelos corpos e como ele se relaciona com a variação de temperatura. E isso é dado da seguinte forma. Então nós temos que o calor é igual a M vezes C vezes ΔT, onde o M, onde o Q é o calor fornecido ou calor cedido pelo sistema. M é a massa do corpo. C é chamado calor específico
do material, é uma propriedade dos materiais, e o ΔT é a variação de temperatura. A gente pode escrever essa expressão da seguinte forma também. Se a gente lembrar que a massa pode ser escrita como sendo N vezes M, onde o M é a massa do corpo, N é o número de moles do corpo, e o M maiúsculo ele é a massa molar do corpo. Lembrar que um mol equivale a 10 elevado a 23, que é o número de Avogadro de átomos ou moléculas de uma determinada substância. Então, a massa molar é a massa de 10 elevado a 23 átomos do material. Então, você pode definir a massa de um corpo em termos do número de moles dele, se for um corpo puro, né? Se ele for misto, feito de for uma mistura de diferentes materiais, você tem que dizer o número de moles de cada um dos ingredientes, dos componentes do corpo. Então, dessa forma, aquele calor cedido ou recebido pelo corpo, né? O calor térmico, né? Ele pode ser escrito como sendo N C vezes ΔT, C maiúsculo, tá certo? Onde esse C maiúsculo agora é chamado calor específico molar, e ele é dado pela massa molar vezes o calor específico do material. E esse calor específico ele é uma propriedade muito importante que descreve como um corpo aquece quando ele recebe calor. Se você tem dois materiais com calor específicos diferentes, quando você dá calor para eles, eles vão atingir temperaturas finais diferentes. Esse calor específico ele pode ser medido também da seguinte forma, como sendo 1 sobre m vezes a variação de calor cedido ou recebido pelo material em relação à variação de temperatura que ele sofreu. E você pode entender esse calor específico da seguinte forma, como a quantidade de calor necessária para aquecer uma unidade de massa, tá certo? Isso aqui é um quilograma, por exemplo, em 1 grau. Então, o calor específico é a quantidade de calor necessário para aquecer uma determinada unidade de massa em 1 grau. Se você pensar no calor, no Q escrito em termos do calor específico molar, ele é definido da seguinte forma, como 1 sobre N dQ dt, e que você pode entender ele como sendo o calor específico, a quantidade de calor necessária para aquecer 1 mol de um material em 1 grau Celsius. Isso se a temperatura for dada em graus Celsius, né? Porque você pode transferir, você pode converter as unidades. Os problemas que a gente trabalha em nível de livro, texto, eles dão um calor específico como sendo uma constante, mas ele, na verdade, depende da temperatura. Aqui é o calor específico da água em função da temperatura. Então, veja que ele aqui, ó, perto da temperatura de 0 graus, ele é por volta de 4.210 joule por quilograma por grau Kelvin, e ele tem um valor mínimo aqui por volta de 40 graus, que é 4.180 joule por quilograma grau Kelvin, e ele volta a aumentar quando a temperatura aumenta, né? Então, ele é uma quantidade que depende da temperatura, e é uma quantidade também muito delicada de ser medida, porque para você medir o calor específico de um material, você precisa colocar ele dentro de um equipamento que tem que ter um isolamento térmico perto da perfeição, e você vai aquecer esse material. Você tem que conhecer a massa e vai aquecer esse material, e vai ficar medindo a temperatura o tempo todo. E medir a quantidade de energia que foi dada para aumentar o material, que foi dada para aumentar a temperatura à medida que a temperatura aumenta. Então, você tem que ter certeza que a energia não está escapando, que toda a energia que você dá para o sistema está sendo acessada diretamente pelo material que você coloca lá dentro. Então, isso é uma medida muito complicada de ser feita. Mas os livros dão o calor específico como sendo uma constante, que na verdade é como se fosse
Aqui você vê que ele varia, mas ele não muda, está sendo de 220 para 180, né? Então, como as variações são pequenas, os problemas tratam o calor específico como sendo constantes. Mas claro que eles dependem de como a medida é feita, se há pressão constante ou se há volume constante, porque dependendo de como você faz essa medida, a energia pode, por exemplo, se você faz a pressão constante, mas deixa o volume livre, num gás, por exemplo, parte da energia pode estar sendo utilizada para expandir o gás e para manter a pressão constante. Se for a volume constante, a parte da energia vai para a energia cinética das partículas, tá certo? Então, o calor específico depende de como a medida é feita. Então, as duas situações mais comuns é o calor específico a pressão constante ou a volume constante. São normalmente os calores específicos de gás, né? Quando é de sólido, normalmente só se faz a pressão constante. Pois bem, então aqui a gente tem uma tabela com diferentes materiais, por exemplo, aqui o alumínio tem calor específico de 900 joule por quilograma grau Kelvin. Então significa dizer que você precisa fornecer 910 joules para cada quilograma de alumínio para que a temperatura dele aumente em 1 grau Kelvin. O gelo tem um calor específico muito maior. Você precisa dar... isso aqui é o gelo a 0 grau. Você precisa dar 2.100 joules para cada quilo de gelo para que ele aumente 1 grau. E aqui a água líquida, você precisa jogar bem mais energia, né? Aqui é 4.190 joules por quilograma grau Kelvin. E tendo aqui a massa molar, o calor específico molar é simplesmente a multiplicação desses dois números aqui. Ok, então a gente viu que essa expressão aqui, cadê a expressão? Aqui, que quando você dá calor para uma determinada massa de material, a temperatura dele vai aumentar por um fator que depende da proporcionalidade aqui do calor específico do material. Se o corpo perde a temperatura, de forma que o ΔT é negativo, o sistema está perdendo calor. Pois bem, então isso significa dizer que quando você dá calor para um determinado corpo, ou retira calor de determinado corpo, ele aumenta ou diminui a temperatura. Nós temos aqui a curva de aquecimento, a curva de temperatura em relação ao tempo de uma determinada massa de gelo, inicialmente a menos 25 graus Celsius, e que a gente está jogando calor para dentro está dando calor para esse gelo a uma taxa constante, ou seja, a uma determinada quantidade de calor por unidade de tempo. E nós observamos que tem 3 regiões aqui que a temperatura cresce. Temos aqui de menos 25 até 0, que é o gelo sendo aquecido. Temos aqui uma segunda parte de 0 até 100, que é a água sendo aquecida, né? Porque a gente sabe que 0 é a temperatura que o gelo vira água e 100 é a temperatura que a água vira vapor. E uma terceira parte aqui e que o vapor sendo aquecido. A gente lembra que o calor recebido por essa massa ele vai ser igual a massa vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Só que nós estamos assumindo que a quantidade de calor por unidade de tempo dada ao sistema é constante. É como se você colocasse essa massa de gelo debaixo de um aquecedor e que esse aquecedor tem uma determinada potência constante. Mas aí a gente pode pegar essa expressão bem aqui e derivar em relação ao tempo, de que dt vai ser igual a m vezes c, massa
é uma constante, o C é uma constante do material, vezes ΔT, a variação da temperatura em relação ao tempo. E aí, brincando com as equações, você encontra aqui a derivada da temperatura, da variação da temperatura em relação ao tempo, vai ser igual, proporcional à taxa de energia que você está dando para o sistema, que é o nosso HC, o nosso H constante, dividido pela massa vezes o coeficiente, vezes o calor específico do material. Então isso aqui me dá a derivada desse gráfico aqui. Se você comparar essas três regiões, você vai ver que as derivadas são diferentes. Então nós temos calor específico para o gelo, que é diferente do calor específico para a água, que é diferente do calor específico do vapor. E faz sentido isso, porque o calor específico é a quantidade de energia que você dá para aquecer um determinado 1 kg de material em 1 grau Celsius. Pois bem, então aquecer gelo certamente requer uma energia diferente se for para aquecer água e também diferente se for para aquecer 1 kg de vapor d'água. Porque devido ao arranjo atômico do gelo, os átomos estão presos a uma determinada distância, pensando naquele modelo lá da dilatação térmica. E aí, se você der muita energia, o que vai acontecer é que o gelo vira água, as ligações químicas da água já são bem maiores, tem um comprimento bem maior. Então, aquecer a água, 1 kg de água em 1 grau vai precisar de uma quantidade de energia diferente. E para o vapor, em que você simplesmente quebrou todas as moléculas de água, elas estão bem separadas umas das outras, qualquer energiazinha que você dá já aquece. Né? Então, a quantidade faz sentido o calor específico ser um calor específico para cada fase da matéria. Ser um calor específico, no caso da água, um C de vapor diferente para a água líquida e para o gelo. Certo? Mas repare nesse gráfico que a gente tem aqui duas regiões em que a temperatura não aumenta. Aqui, quando entre o gelo e a água, né, a fase entre o gelo e a água, e bem aqui, numa fase a água e o vapor. Nesses dois trechos aqui, a gente tem que a derivada da temperatura em relação ao tempo é zero. Ou seja, você continua dando calor para o sistema, mas a temperatura não aumenta. O que é que está acontecendo aí? O sistema está recebendo esse calor, mas em vez de aumentar a temperatura, essa energia está sendo utilizada para realizar a mudança de fase. E aí, esse calor ele já não é mais escrito como mc ΔT, ele é escrito como mais ou menos m vezes L, onde esse L é chamado calor latente, que aí também tem diferentes tipos. Né? A gente tem o calor latente de fusão, que é quando o gelo vira água, e o calor latente de vaporização, que é quando a água vira gelo. O sinal indica se o calor está entrando ou está saindo do sistema. Né? Então, se esse sinal o sinal for positivo, significa que o sistema está recebendo calor. Se o sinal for negativo, significa que o sistema está perdendo calor. E essas transições de fase são reversíveis. Né? Você pode, se você tem gelo, dá calor para gelo a 0 grau, dá calor para ele, todo esse calor vai ser utilizado para transformar o gelo em água a 0 grau. Se você tem água a 0 grau e remover calor, você vai ter o gelo, você vai obter gelo a 0 grau. E esse calor latente também depende da pressão. Então, ferver água ao nível do mar é diferente de ferver água lá no alto do Everest, por exemplo.
quantidade de energia necessária para ferver a água vai depender fortemente da pressão, certo? E existem outros tipos de calor latente. Tem o calor latente de sublimação, porque tem alguns sólidos que eles não liquefazem, que o natural é o sólido fundir, virar líquido, e o líquido vaporizar e virar vapor. Né? Mas tem alguns materiais que eles passam do sólido direto para o vapor. Isso aí é chamado sublimação. E existe um calor de sublimação, calor latente de sublimação. E também tem o calor de combustão, que é quando, no caso aí, é muito utilizado para combustíveis, né? Você dá um determinado calor, você dá um calor de combustão que o bicho ele vaporiza. Certo? Então aqui a gente tem uma tabela com o calor de fusão e vaporização de vários materiais. Aqui para o hidrogênio e para o nitrogênio, tem aqui para água. Então veja que o calor de vaporização ele é sempre maior do que o calor de fusão, porque a diferença de um sólido para um líquido é que é o tamanho médio das ligações químicas, né? Do líquido, o líquido ele é deformável, então a ligação é um pouco maior do que, de forma muito simplificada, certo? Do que num sólido, que o tamanho das ligações químicas são fixas. Então, para você realizar a fusão de um material, você dá energia suficiente para aumentar essas ligações químicas para uma distância maior do que a de equilíbrio, de forma que o material perca a estrutura cristalina. Agora, para virar de líquido para vapor, você precisa literalmente quebrar as ligações químicas e para isso precisa dar muita energia. Por isso que o calor de vaporização é sempre maior do que o calor de fusão dos materiais. Para concluir essa parte de calorimetria, a gente vai resolver agora alguns problemas. Variação de temperatura com transição de fase. Um estudante de física deseja resfriar 0,25 kg de Coca-Cola Diet, constituída em sua maior parte por água, inicialmente a uma temperatura de 25 graus Celsius, adicionando gelo a menos 20 graus Celsius. Qual é a quantidade de gelo que ela deve usar para que a temperatura final seja igual a 0 grau, sabendo que todo gelo se funde e que o calor específico do recipiente pode ser desprezado? Então, o que é que nós temos aqui? Pega uma Coca-Cola quente, assume que ela é toda feita ela é predominantemente água, ela está a 25 graus, está quente, né? A temperatura ambiente, aí você joga gelo dentro. O gelo está a menos 20 graus Celsius. O gelo vai perder calor, o gelo vai receber calor da Coca-Cola e a Coca-Cola vai esfriar. O gelo, primeiramente, ele está a menos 20, ele vai aquecer até 0 grau e depois ele vai derreter todinho para virar água a 0 grau. Então, no final, a gente tem que ter somente água a 0 grau. O gelo derreteu tudo. Então, para isso, nós temos que o calor total da Coca-Cola mais do gelo tem que ser igual a 0, porque o que um perdeu, o outro recebeu. Então, como a Coca-Cola ela só vai esfriar até 0 grau, esse calor da Coca-Cola é a massa da Coca-Cola vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura da Coca-Cola. Lembrar que a temperatura final é 0 e a temperatura inicial da Coca-Cola é 25 graus Celsius. Mais a massa do gelo, o calor específico do gelo, mais a variação de temperatura, que é a temperatura final do gelo
menos a temperatura inicial do gelo. A temperatura final vai ser 0. A temperatura inicial é menos 20. Mais o calor de fusão do gelo. Porque o gelo a 0 grau ele vai derreter e virar água. Só que essa massa do gelo eu não sei qual é. Então vai ser massa do gelo vezes o calor de fusão do gelo. Tudo isso aí tem que ser igual a 0. O calor específico da água líquida, né, é 4.190 joule por quilograma grau Celsius. O calor específico do gelo é 2.100 joule por quilograma grau Celsius. E o calor latente de fusão do gelo é 334 vezes 10 a terceira joule por quilograma. Ok, então substituindo esses valores, a gente vai ter que 0,25 vezes 4.190 vezes 0 menos 25, que é a temperatura inicial da Coca-Cola, mais a massa de gelo que eu desconheço, vezes o calor específico do gelo, que é 2.100, vezes a variação de temperatura. 0 menos 20, que é a temperatura inicial do gelo, mais a massa do gelo vezes o calor latente de fusão, que é 334.000 joules. Tudo isso igual a 0. Então fica fácil. Vira uma equação simples de resolver. A gente vai ter aqui menos 26.187,5 mais mg, colocando nos dois últimos termos mg em evidência, vai ser 334.000 mais 42.000, tudo isso igual a 0. Resolvendo, a gente vai ter que a massa do gelo vai ser 26.187,5 dividido por 37.376.000, de forma que a massa de gelo que a gente tem que adicionar à Coca-Cola para que a Coca-Cola fique reduz a sua temperatura de 25 graus até 0 e que o gelo derreta, vai ser de 0,07 quilos ou 70 gramas de gelo. Ou 70 gramas de gelo. Vamos para mais um exemplo. O que vamos ter para jantar? Uma panela de cobre pesada com massa igual a 2 kg, incluindo a tampa, está a uma temperatura de 150 graus. 150 graus Celsius. Você despeja 0,1 kg de água a 25 graus Celsius no interior desta panela. E a seguir, fecha rapidamente a tampa de modo que não ocorra nenhuma perda de vapor. Calcule a temperatura final da panela e do seu conteúdo e determine a fase líquida ou gasosa da água. Suponha que não haja nenhuma perda de calor para o ambiente. Então, o que é que nós temos aqui? A gente tem uma panela muito quente, com a temperatura muito acima da temperatura de ebulição da água, e a gente vai jogar uma pequena quantidade de água a 25 graus Celsius. É óbvio que quando a água bater lá, na panela, ela vai aquecer. A panela tem a massa da panela é muito maior do que a massa da água. Ela vai aquecer e essa água, não sei, e ela pode atingir 100 graus Celsius essa água e uma parte dela e ter energia suficiente para uma parte dela virar vapor d'água. Ou talvez não haja energia suficiente para essa água atingir os 100 graus Celsius e sofrer uma transição de fase. A gente precisa fazer os cálculos para tentar entender se vai ser de fato necessário levar em conta a transição de fase. Então vamos lá. A gente tem aqui que o calor específico da água é 4.190 joule por quilograma
graus Celsius. O calor específico do cobre é 390 joule por quilograma graus Celsius. E para a panela, né, a panela não vai sofrer transição de fase. Né? Simplesmente variar a temperatura dela em contato com a água. A gente vai ter que o que da panela vai ser a massa da panela, que é 2 kg, vezes o calor específico do cobre, que é 390, vezes a variação de temperatura. Temperatura final é o TF, temperatura inicial é o 150. Para a água, a gente vai fazer um cálculo simples primeiro. A gente assume que não há transição de fase, certo? Que a água simplesmente modifica a temperatura. Então a gente vai ter 0,1, que é a massa da água, vezes 4.190, que é o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Então esse TF menos 25. Se a gente fizer QP mais QA igual a zero, significa dizer que todo, né, o calor perdido pela panela é absorvido pela água, né, e resolver essa equação, a gente vai encontrar, fazendo cálculo rápido, né, 2 vezes 390 dá 780, que multiplica TF menos 150, mais 0,1 vezes 4.190 dá 419, que multiplica TF menos 25, igual a zero. Simplificando essa equação, a gente vai ter que 1.198 TF menos 127.475 é igual a zero. Então, a temperatura final do sistema em equilíbrio térmico vai ser 106,4 graus Celsius. Bom, então a gente viu aí que se a gente desconsiderar a mudança de fase da água, a temperatura final da água deveria ser 106,4 graus Celsius. Mas aí ele aqueceu a uma temperatura acima da temperatura de ebulição. Então é óbvio que a água pelo menos parte da água vai ser evaporada. Mas quanto? Né? Tem que ver qual é a energia total disponível para isso, para saber se toda a água vaporizou ou se uma parte vaporizou e a outra continuou líquida. Então, aqui fica claro para nós que parte da água deve sofrer transição de fase. Então vamos lá. A panela não muda nada. Então, o calor da panela vai ser 2 vezes. Na verdade, não. A panela, se a água vai sofrer transição de fase, a temperatura final da panela vai ser 100 graus Celsius. Então, vai ser 2, porque 2 é a massa da panela, vezes 390, que é o calor específico do cobre, vezes a variação de temperatura, que vai ser 100, temperatura final, né? Que até quando a água atingir 100 graus Celsius, ela para de aquecer. Se ela para de aquecer, a panela também vai parar de esfriar. Então, a temperatura final da panela vai ser 100 graus Celsius, a menos 150, que é a temperatura inicial da panela, e a gente vai ter que a panela vai perder 39.000 joules para esfriar de 150 até 100 graus Celsius. A água, né, a gente sabe que vai ser a massa, 0,1, vezes o calor específico, 4.190, temperatura final vai ser 100, menos 25. Então, a água de 25 até 100 graus Celsius, mais uma massa
do vapor, que eu não sei quanto é que é, vezes o calor de vaporização, que é 2,256 vezes 10 elevado a sexta joule por quilograma, né? Isso aí vai ter que ser igual a substituindo os valores, né? O Q da água vai ser, já substituindo, vai ficar 31.425 mais massa do vapor, que multiplica 2,256 vezes 10 a sexta. E esses dois calores, eles têm que ser igual. O calor que a água recebe tem que ser igual, mais o calor que a panela perde tem que ser igual a zero. Então, menos 39.000 joules mais 31.425 mais MV, que multiplica 2,256 vezes 10 elevado a sexta, tem que ser igual a zero. Fazendo a conta, você vai encontrar que a massa de vapor vai ser 7.575 dividido por 2,256 vezes 10 elevado a sexta. Isso aí vai dar precisamente não, aproximadamente 0,0034 quilos. Ou, em grama, a massa de vapor vai ser 3,4 gramas. Isso significa dizer que das 100 gramas a massa de água era 0,1 kg, está 100 gramas, dessas 100 gramas de água, 3,4 gramas vira vapor d'água. Então, no final, você vai ter a panela a 100 graus Celsius. A água lá é cerca de 96 gramas de água a 100 graus Celsius e 3,4 gramas de vapor d'água a 100 graus Celsius. E aqui a gente termina esse problema.